Bem-vindos ao musical de Páscoa do Coral Jovem do JuVV 2018, com o maestro Lucas Ábido e banda, juntamente com a equipe do Ministério Jovem e o grupo Juntos em Cena. Hoje à noite, você será levado a se emocionar com a história de vida, morte e ressurreição do nosso Mestre e Salvador, Jesus Cristo. Mas antes, você que está nos visitando e deseja receber um presente da nossa comunidade adventista do sétimo dia da Igreja do JuVV, por favor, levante a sua mão que nós iremos até você. o pessoal já está distribuindo ali. Só levantar a mão que eles já chegam com um presente para vocês. Tem mais uma mão levantada ali. Mais algumas lá em cima. Vocês estão recebendo a revista adventista e um livro especial, tá? Então, até vocês receberem os dois, permaneçam com as mãos levantadas. Mais um aqui na frente. Ok, então agora neste momento nós gostaríamos de convidar o nosso pastor, Claudenir de Assis. Boa noite. Quero convidá-lo para que você coloque-se em pé para nós orarmos a Deus. Bondoso Deus que estás nos céus, olharmos para trás nesse dia que se findou, só podemos dizer ao Senhor muito obrigado. Obrigado pela vida, pela família, pelo ar que respiramos, pelo dia que tivemos ao lado dos nossos amigos, as pessoas que amamos. Obrigado porque através do Teu Santo Espírito o Senhor fala para o nosso coração, nos traz paz, nos traz alegria, nos traz vontade de viver. Estamos juntos mais uma vez em nossa comunidade. E nesse momento, Senhor, queremos, através de hinos, de composições, de letras, de poesia, nós queremos relembrar um pouquinho da sua vinda aqui nessa terra. Mas Deus, é impossível a gente imaginar como que um Deus poderoso, soberano do universo, pôde se transformar num bebê, vir a essa terra, entrar no calendário humano, ser um de nós e viver aqui, sofrendo, amando, curando, se alimentando, passando fome, frio, sede, humilhação. A gente não consegue entender que amor tão grandioso, mas nos ajude através da Tua presença em nossa vida, a gente ter fé e aceitar esse amor. Amor do Senhor que veio aqui e abriu os Seus braços numa cruz de um madeiro para dizer a todos nós o quanto o Senhor nos ama e oferecer as portas do céu
para que um dia possamos desfrutar ao seu lado a eternidade. Aceite o nosso louvor. Aceite, por favor, a nossa adoração. Porque cremos que o Senhor nesse momento intercede por nós no santuário do céu. E que através do nosso louvor, o Senhor possa descer até aqui e preencher os vazios de nosso coração e nos dar motivos para celebrar a Páscoa neste próximo final de semana. Ó Deus, também abençoe aqueles que não têm motivos para dizer Páscoa feliz. Abençoe aqueles que estão precisando do seu conforto, porque perderam familiares, pessoas que amam. Abençoe aqueles que não têm um teto. Abençoe aqueles que talvez nesta Páscoa não tenham nenhum motivo para sorrir e agradecer, porque falta um mínimo de condições para sobreviverem. Que a tua graça, o teu amor estejam sobre essas pessoas e sobre todos nós. Nos abençoe com a sua presença nesse instante. É a nossa oração, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Com vocês, Coral Jovem do Juvever.
Jesus havia sido aclamado como um rei. Depois daquilo, ainda pregou e realizou muitos milagres. Mas ao se aproximar o período da Páscoa, pediu aos seus discípulos que encontrassem um lugar adequado para que todos pudessem cear juntos. O lugar foi encontrado e na quinta-feira Jesus com seus discípulos foram ao local, incluindo Judas, que haveria de traí-lo. Tudo estava arrumado para a ceia, mas não havia servo que lavasse os pés deles. Vendo isto, Jesus começou a lavar os pés dos seus amados discípulos. Comam, este é o meu corpo. Bebam, este é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado por amor, que do pecado vos libertará. E em verdade vos digo, em nome do Senhor, a profecia se cumprirá. E logo em breve cearemos juntos num novo lar. De repente, um dos seus discípulos some. Então Jesus prediz a sua morte. Convida seus discípulos a orarem no jardim do Getsêmani. Sua angústia ao orar em dor se torna o seu suor em sangue. De repente Jesus volta aos discípulos e os encontra dormindo. Pede então que eles vigiem e orem, pois era chegada a hora. Jesus se afasta e continua em oração. E ao voltar, encontra novamente seus discípulos dormindo
E novamente pede para que orem e vigiem. Os soldados chegam, e junto com eles um rosto conhecido, um beijo e então a traição. O que estaria Judas pensando? Os discípulos tentaram impedir que Jesus fosse preso, mas Jesus não ofereceu resistência. E então ele foi levado. Era o Messias, o prometido Rei, o nosso Salvador. Devia libertar-nos das garras tão cruéis de um povo opressor, mas só pregou o amor, só curou a dor. Não foi quem eu pensei. Não vem pra libertar, não vem pra conquistar, nos livrar de um povo pagão, mas só pregou o amor, só curou a dor. Não foi quem eu pensei. Não vem pra conquistar, não vem pra libertar, nos livrar de um povo pagão. Se liberta, se liberta, se liberta, se liberta. Sou um traidor, não sou um traidor. Te entreguei pra mostrar teu poder. Eu não sou um traidor, não sou um traidor. Te entreguei pra mostrar teu poder. Se liberta, se liberta.
ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Apesar de coroarem como um rei, não era de rubi ou diamante, mas era feita só de espinhos vivos. Por que tratar um rei desta maneira? E por que fazê-lo usar coroa tal? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu rei. Facilmente ele quer fazer usar coroa tal, mas tenha isto sempre em sua mente. No Calvário o bem venceu o mal. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. Jamais terá de usá-la outra vez. E jamais terá de usá-la outra vez.
Boa noite, eu convido você a fechar os seus olhos e juntos orarmos a Deus. Muito obrigado, bom Pai, porque através da Páscoa nós entendemos que nós fomos libertos do pecado. Muito obrigado porque Jesus um dia trocou a sua coroa de glória e majestade por uma coroa de espinhos, uma coroa que trazia em si a punição que nos era devida. E muito obrigado porque hoje nós temos a esperança de viver uma vida ao teu lado, porque Jesus pagou o preço em nosso lugar. Nessa Páscoa que nós estamos celebrando em comunidade, nós pedimos que o Senhor permita com que o significado real fique gravado em nossa mente e que nós possamos viver uma vida de gratidão ao sacrifício que por nós foi feito na cruz. Continue conosco e nos abençoe agora ao lermos a tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia apresenta durante a sua história, a sua cronologia, muitos relatos de libertação. Talvez a maior libertação que nós encontramos na Bíblia é a libertação do ser humano em relação ao pecado. Mas é muito comum nos dias em que nós estamos nos aproximando da Páscoa, nós lermos apenas os textos do Novo Testamento, aqueles textos bonitos que falam da nossa salvação, da ressurreição de Jesus. Mas a Páscoa não começou apenas no dia em que Jesus ressuscitou. A Páscoa teve seu início muito antes e nós vamos ler juntos. Eu vou ler juntos com vocês Êxodo no capítulo 15. Nós encontramos um texto muito bonito em relação à Páscoa. A Bíblia diz, Êxodo 15, no verso 1: Então entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor, e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E o verso 2 diz: O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Esse é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Esse texto, quando nós entendemos a profundidade do que estava acontecendo aqui, nós entendemos o sentimento que Moisés estava tendo. Durante anos o povo de Deus sofreu a crueldade da escravidão no Egito. Durante anos eles buscaram entender qual era a sua identidade como um povo de Deus. Talvez o ardor do sol e a dor física causada pelos açoites dos egípcios não era maior do que a dor que eles sentiam por imaginar que eles eram abandonados em relação ao Deus que eles tanto amavam e queriam servir. Os anos se passavam, as gerações se passavam e eles ainda continuavam presos na escravidão do Egito. Até que um dia Moisés é levantado por Deus, e você conhece a história. Você sabe que Moisés, usado por Deus, promove a saída do povo do Egito até a terra prometida. Só que o mais interessante é que quando eles acabam de sair do Egito, Moisés faz esse cântico. Ele reúne o povo e Moisés então canta o que nós lemos hoje. Eu queria deixar registrado para os irmãos que no verso 2 nós lemos que o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Quando Moisés fala, Ele me foi por salvação, a salvação que ele se refere não é apenas a salvação da escravidão que eles viveram no Egito. E quando ele fala, Ele me foi por salvação, nesse momento Moisés consegue enxergar através da história o momento em que Jesus ressuscita e o momento em que a história do pecado teria um ponto final. E ele louva a Deus porque na sua primeira Páscoa, naquele momento em que ele era libertado juntamente com o povo da escravidão do Egito, ele olha para frente e ele fala, mas eu louvo ao Senhor porque Ele me foi por salvação. E quando nós adiantamos mais um pouco a história, nós percebemos que o povo esperava ser liberto agora não mais de uma escravidão do Egito, mas das suas próprias ideias erradas, das suas concepções erradas do que era Deus e aquilo que Deus queria que fosse a sua vontade para o povo. E nós entendemos aquilo que nós encontramos em Lucas, no capítulo 2. No capítulo 2 nós encontramos no verso 41, ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa.
E terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Você percebe que depois de muito tempo, da primeira libertação que a Bíblia fala em massa do povo, da escravidão, Jesus agora com 12 anos, a idade que todo menino judeu era considerado um menino sábio em relação à lei de Deus, Jesus com 12 anos entende que todos os judeus de todas as cidades próximas iam até Jerusalém para celebrar a Páscoa, mas ele sabia que ele era a Páscoa, com apenas 12 anos. Jerusalém era uma cidade que naturalmente portava em torno de 25 mil habitantes, mas na semana em que era celebrada a Páscoa, aproximadamente 60 a 65 mil habitantes estavam em Jerusalém. E Jesus, com apenas 12 anos, olhando toda aquela confusão, todas aquelas pessoas, sabendo que ele era o real sentido da Páscoa. E com apenas 12 anos, tudo que nós ensinamos aqui já passava na mente do menino Jesus. Os seus pais procuravam por ele, e ele estava ensinando aquilo que admirava até os doutores e os estudados sobre a lei de Deus. E nós conhecemos a história, nós ouvimos, nós cantamos juntos o final dessa história. Só que a Páscoa, a ênfase maior da Páscoa não é a morte de Jesus na cruz. A ênfase maior da Páscoa é a ressurreição. No momento em que a tumba ficou vazia, no momento em que Jesus ressuscitou, o berço da igreja, que nós hoje entendemos e acreditamos como a igreja da vontade de Deus, é instituída. Na ressurreição de Jesus, a igreja começa o seu papel. Hoje nós só estamos aqui porque um dia Jesus ressuscitou. E se Jesus não houvesse ressuscitado, nós não poderíamos estar aqui hoje celebrando a Páscoa, ou movidos pelo amor de Deus, porque Ele seria um Deus derrotado. E eu sempre costumo dizer, Jesus é Deus por 2 motivos. Primeiro, porque Ele o é por natureza. E segundo, Ele é Deus por merecimento. Ele venceu a morte, Ele merece ser Deus. Eu gostaria de ler o último texto com os irmãos, antes do coral cantar as suas músicas finais. Logo após a morte de Jesus, os seus discípulos apareceram muito tristes. A Bíblia relata a cena em que eles estavam desolados, porque o seu maior líder havia falecido. Mas a Bíblia fala, no capítulo 28 de Mateus, que no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como ele tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se ela apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe aos pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirigiam a Galileia, porque lá eles me verão. Amém? Nós temos um Deus que não é um Deus derrotado pela morte. O nosso Deus venceu aquilo que nós não podemos vencer, e hoje Ele é o Deus que nos traz a libertação. Diferentemente do povo do Egito, nós não sofremos mais uma escravidão física, mas nós sofremos uma escravidão espiritual, uma escravidão emocional. Ontem mesmo eu participei de um funeral de um amigo nosso, e eu percebia como dói
passarmos pela morte, ver alguém sofrendo pela ausência de outra pessoa querida. E nós sofremos hoje esse tipo de escravidão, mas nós não devemos olhar para o aqui e o agora. Nós temos que olhar para frente, porque Ele me foi por salvação. E essa é a mensagem que nós devemos falar. Essa é a nossa missão. Andei com Cristo por tantos dias, e a minha vida Ele transformou. Com sua morte os sonhos derreterão, mas o anjo disse que ressuscitou. Vou falar a todos que eu conheço, vou contar que Jesus, o meu querido mestre, ressurgiu, ressurgiu. Últimos dias, e a minha vida Ele transformou. E ao subir ao céu senti saudade, mas sua missão é o que me motivou. A minha vida agora é segui-lo, guiado sou pelo Consolador. Suas palavras eu quero compartilhar, e ao mundo contarei do seu amor. Vou falar a todos que eu conheço, eu vou contar que Jesus, o meu querido mestre, ressurgiu, ressurgiu. Sua vida e obra vou pegar com meu viver, vou falar, vou falar, vou falar.
Permita-nos, Senhor, sentir a Tua presença entre nós nesse momento. Permita-nos, Pai, saber que o Senhor é um Deus que vive, e por esse motivo também nós vivemos. Da mesma forma como o Senhor se levantou um dia de uma tumba escura, levanta, Pai, a Tua igreja hoje, para que nós possamos concluir o Evangelho no nosso mundo. Usa-nos, Pai, de acordo com a Tua vontade. Nessa noite nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, e nós pedimos que o Senhor faça de nós vasos, e que nós possamos ser moldados pelo Teu Espírito, que nós possamos colocar de lado os nossos problemas, os nossos medos, a nossa insegurança, e que a partir de nós muitas pessoas possam ser levadas a fazer uma decisão ao Teu lado. Aquele Jesus que há muito tempo andou entre nós, ainda é o mesmo Jesus que move a igreja. E nessa noite nós pedimos, nos permita, Pai, sentir a influência do Teu Espírito em nossa vida. Nos permita, Pai, sentir que o Senhor é um Deus que nos conduz pela Tua mão. E apesar de não o vermos mais fisicamente entre nós, nós louvamos o Teu nome, porque nós sentimos o Teu Espírito agindo em nós. E nessa noite nós dizemos, nós vamos avançar, porque o Senhor avançou por nós. Nós vamos concluir essa missão se depender de nós, porque um dia o Senhor veio aqui e fez uma missão do qual nós não poderíamos fazer. Nos capacite, Pai, capacite a Tua igreja, que ao sairmos daqui, que nós possamos entender que nós temos uma missão a cumprir, que nós temos uma missão que Jesus nos confiou, e que nesse momento que o coral vai nos trazer a última música, que nós possamos entregar mais uma vez as nossas aptidões e a nossa disposição em Tuas mãos, e que o Senhor faça de nós verdadeiros pregadores da Tua palavra. Que o Teu Espírito permaneça em nós. É a oração que nós fazemos no nome daquele que venceu, Cristo Jesus. Amém, Senhor.
isso aí, pessoal. Não esqueçam de curtir a nossa página iasde.juvev. Tchau!